E aí, pessoal do Sinestesia BR, tudo certo? Olha, senta aí que a história de hoje é sobre uma das maiores, se não a maior treta de gênios da cultura pop. De um lado, a gente tem o mestre do terror, Stephen King. Do outro, o diretor perfeccionista, quase maníaco, Stanley Kubrick. E no meio dessa briga, uma obra-prima do horror que nasceu tipo 2 vezes, de jeitos totalmente diferentes. O Iluminado. Então, bora lá mergulhar de cabeça e entender como a mesmíssima história conseguiu virar dois pesadelos que, olha, mal se reconhecem. E pra gente já entrar no clima, a frase que define tudo é essa aqui. Foi exatamente o que o Stephen King disse sobre o filme do Kubrick. Pensa comigo, um carro espetacular, lindo, cromado, mas que na opinião do cara que inventou a história, não tinha a peça principal. Não tinha o motor, não tinha alma. E é essa crítica pesadíssima, essa farpa, que vai guiar a nossa conversa. O que, afinal de contas, Kubrick fez para deixar o King tão pistola? E para ninguém se perder nos corredores desse hotel, aqui tá o nosso mapa, beleza? Primeiro, vamos entender essa guerra de gênios. Depois, a gente vai ver se o pesadelo é o mesmo na sua base. Aí, a gente entra de cabeça na família Torrance, no próprio Hotel Overlook e, claro, nos finais, que mudam absolutamente tudo. E no final, a gente vai ver de que lado dessa briga a gente fica. Então, vamos lá. A parada é que a gente não tá falando só de um livro contra um filme. O buraco é mais embaixo. São, na verdade, 3 visões diferentes da mesma história. A gente tem, claro, o livro original do King, de 1977, uma verdadeira aula de terror psicológico. Depois vem o filme do Kubrick, de 1980, que virou um ícone do cinema, né? E, correndo por fora, tem uma minissérie, de 1997, que foi escrita pelo próprio King. Basicamente foi ele falando, não gostou do que fizeram? Então eu vou fazer do meu jeito. Olha só essa linha do tempo, que ela já conta quase a história toda. Em 77, o King lança o que talvez seja o livro mais pessoal dele, falando muito sobre os próprios demônios com o alcoolismo. Aí, só 3 anos depois, o Kubrick pega essa história e transforma num clássico do cinema que o King odiou, publicamente. Ele não fez questão de esconder. E aí, quase 20 anos depois, o King, já sendo, o Stephen King, né, um gigante, ele vai pra TV e fala, agora vai ser a minha versão, a verdadeira. A minissérie é literalmente o troco. Ok, mas as histórias são tão diferentes assim? Bom, vamos lá. O esqueleto é o mesmo, isso a gente tem que admitir. Nos 2 casos, temos a família Torrance indo cuidar de um hotel gigante e isolado no inverno, o Overlook. O filho, o Danny, tem um poder psíquico, o famoso brilho. E o pai, Jack, ele vai pirando aos poucos. A estrutura básica tá toda lá. O problema, a grande questão, é justamente aquele motor que o King falou que faltava. Tá tudo na alma da coisa. É aqui, pessoal, que os 2 universos se separam de vez. O livro do King, no fundo, é um drama familiar. É sobre um homem com problemas sérios, um alcoólatra em recuperação que ama a família e está tentando desesperadamente não afundar de novo. O terror, o sobrenatural, é quase uma metáfora para esse vício. Já o filme do Kubrick, ele não está nem um pouco interessado no drama. Para ele, o terror é a história. É uma análise fria, distante, quase cirúrgica sobre a loucura. A família é só uma ferramenta, um veículo para ele contar essa história de horror cósmico. Entender essa diferença é entender tudo. E o que essa mudança de foco faz com os personagens? Bom, é simples. Ela destrói eles e constrói de novo de um jeito completamente diferente. Os Torrance do livro e os Torrance do filme mal parecem ser a mesma família. Vamos dar uma olhada disso mais de perto. Olha só a diferença absurda. O Jack do livro é um personagem trágico. A gente acompanha a luta dele, a gente até torce pra ele, apesar de tudo. Ele ama o filho, e o maior tormento dele é sentir o hotel corrompendo esse sentimento. É uma descida lenta, dolorosa. Agora, o Jack do filme? Cara, o Jack do Jack Nicholson parece que já chegou no hotel pronto pro serviço. Desde a entrevista de emprego ele já tá estranho, sarcástico, distante. Não tem uma jornada pra loucura. Parece que ele só tava esperando o lugar certo pra explodir. E a Wendy? No livro ela é forte, ela luta. No filme, o próprio King diz que ela é só uma máquina de gritos, uma personagem frágil que só tá ali pra ser aterrorizada. E a gente não pode de jeito nenhum esquecer de um personagem essencial, o chefe Halloran. Ele é o cara que entende o Danny, que compartilha o brilho com ele. Ele é a esperança, sabe? O resgate que pode chegar. E o que cada versão faz com o Halloran, nossa, isso diz tudo sobre a história que eles queriam contar. E aqui, a diferença é tão brutal que vira quase uma piada de mau gosto. No livro, o Halloran é a salvação. Ele chega, enfrenta o hotel, se machuca feio, mas sobrevive para ajudar. Ele representa a esperança. Agora, no filme do Kubrick, o coitado viaja o país inteiro no meio de uma tempestade de neve, chega no hotel, mal dá oi e, pá!
leva uma machadada no peito. Acabou. A mensagem do Kubrick não podia ser mais clara. Não tem esperança. O resgate não vai chegar. Beleza, agora vamos falar do verdadeiro protagonista do mal aqui, o Hotel Overlook. Porque pros dois, tanto pro King quanto pro Kubrick, o hotel não é só um prédio, é uma coisa viva, uma entidade. Só que o jeito que esse mal se mostra, aí a diferença é do dia pra noite. No livro do King, o Overlook é um monstro bem explícito. Ele é barulhento, agressivo. Ele tem um objetivo claro: sugar o poder do Danny. E as coisas acontecem de verdade, sabe? Os animais de grama ganham vida e atacam. O fantasma da mulher no quarto 217 sai da banheira. E tem a caldeira no porão, que é tipo um coração pulsante do mal que precisa ser controlado, senão, bom. O mal aqui é físico, é inegável. Já o Kubrick, ele joga tudo isso no lixo. O mal no filme dele é ambíguo, é atmosférico. Fica aquela dúvida no ar. O hotel é mal assombrado de verdade ou é tudo coisa da cabeça do Jack? No lugar dos animais de grama, ele coloca aquele labirinto gigante, que é uma metáfora visual genial. E ele cria cenas que entraram para a história do cinema. As gêmeas no corredor, o rio de sangue no elevador. O terror do Kubrick não é de pulo na cadeira. É um terror que vem do silêncio, da geometria opressora do hotel, da sensação de que não tem para onde fugir. E se tem um lugar onde essas duas visões se chocam com força total, é no final. O jeito que cada um termina a história diz tudo o que a gente precisa saber. De um lado, a gente tem uma explosão de fogo e redenção. Do outro, uma prisão de gelo e danação. O final do livro, que a minissérie também usa, é puro fogo. No último segundo, quando tudo parece perdido, uma parte do Jack de verdade, o pai, consegue voltar. Ele olha pro Danny e grita pra ele fugir, pra lembrar que ele o ama, e aí ele deixa a caldeira explodir, se sacrificando pra destruir o hotel. É trágico? Sim, mas tem um pingo de redenção. O pai salva o filho. A história termina com um fiapo de esperança. Já o final do Kubrick, bom, o final do Kubrick não tem espaço pra esse tipo de sentimentalismo. É outra pegada, completamente diferente. Aqui não tem redenção, só gelo. O Jack, já totalmente consumido pela loucura, persegue o Danny no meio do labirinto congelado. O menino consegue escapar, e a última vez que a gente vê o Jack, ele tá congelado, morto, com uma careta de ódio no rosto. Um final frio, brutal, sem salvação nenhuma. Ele morre como um monstro. E quando a gente acha que acabou, vem o golpe final. A câmera vai andando pelas paredes do hotel e para numa foto bem antiga, uma festa de 1921. E quem tá lá no meio de todo mundo sorrindo? O Jack. A ideia é de arrepiar. Ele não foi uma vítima do hotel, ele sempre fez parte do hotel. O mal ali não é um acidente, é um ciclo que se repete para sempre. E é isso, chegamos ao fim da nossa análise. E depois de ver tudo isso, fica muito claro por que esses dois gênios bateram cabeça, né? Não é uma questão de qual é melhor ou pior. É que eles olharam para a mesma história e viram coisas completamente diferentes. No final das contas, o que a gente tem são duas obras-primas com propostas opostas. A do King é uma história quente, uma história de coração. É sobre a luta humana, sobre demônios internos, sobre família. A do Kubrick é uma história fria, uma história de cérebro. É sobre o mal como uma força da natureza, sobre a loucura e o tempo. Uma é sobre tragédia humana, a outra é sobre o horror cósmico. E a minissérie no meio disso tudo? Bom, ela é a versão do autor. É o Stephen King pegando o microfone e falando: deixa eu mostrar como era pra ser. Pra quem ama o livro, ela é perfeita, super fiel, mas ela também deixa uma pulga atrás da orelha, né? Será que ser 100% fiel ao livro é o que cria uma obra-prima do cinema? E agora a bola tá com vocês. No fim das contas, de que lado dessa treta vocês ficam? São do time King, da tragédia de um homem que luta e perde? Ou são do time Kubrick, do pesadelo frio e sem fim de um homem que já estava perdido? Quero saber a opinião de todo mundo, então manda bala aí nos comentários. É isso aí, galera. Se curtiram essa análise, não esquece de deixar aquele like esperto para fortalecer o canal. Comenta aí qual é a versão favorita de vocês e se ainda não for inscrito, se inscreve no Sinestesia BR para não perder os próximos vídeos. Valeu e até a próxima!